Livres. Hoje eu vou trazer mais um documentário para vocês que eu assisti. Já tá aí no Netflix, acho que desde 2017, se eu não me engano, ele é de 2016. Ele é sobre a história da Amanda Knox. Eu confesso a vocês que eu não lembrava de nada dessa história. Eu vi com meu marido também não lembrava, né? Mas isso já é habitual dele, a memória dele é muitas vezes pior do que a minha. Mas a minha mãe lembrava muito dessa história, disse que apareceu várias vezes nos noticiários e tal. Então, assim, a análise que eu vou fazer desse documentário, ela tem spoilers, tá? Ela é para discutir com vocês e é uma história verídica. Então, assim, muito do que eu vou dizer vocês já sabem. E a minha visão do que eu vi, tá? Não é verdade absoluta, não é nada como sempre. Então, se vocês querem discutir sobre o caso, se vocês tiverem outra visão, ou se de repente eu não pesquei alguma informação, pode colocar aqui na caixa de comentários educadamente que eu sempre respondo vocês. Eu realmente só não curso comentários, né, deselegantes, né, eu diria assim. Mas enfim, vamos falar sobre o documentário que tem 1h32 e tem direção do Rod Blackchester e do Brian McGinn. É um documentário americano, né, de produção americana. A primeira coisa que impacta nesse documentário é que a própria Amanda tá dentro do documentário. Ela uma parede cinza, assim, no fundo. Ela dá o seu depoimento, né, para quem tá filmando, seja pro diretor, sei lá, né. Então, assim, a forma que eles encontraram de contar a história é ela contando desde tudo que aconteceu, e aí flashbacks mostrando gravações da época, outros depoimentos encaixando. Então a gente vai ter aí as figuras principais, que são ela, o namorado dela. Vamos contar pelo que aconteceu com ela. Ela é uma americana, ela hoje em dia acho que tem 31 anos, mas ela tinha em 2007, 2008 aí os seus 19, 20 anos. Ela era de uma família com boa condição lá dos Estados Unidos, e ela resolve, depois que termina o ensino médio e tal, ir para Itália para estudar em Perugia e tudo, italiano, enfim. Ela divide o apartamento com uma moça chamada Meredith, que é inglesa. E lá na Itália, ela faz aquelas coisas comuns da idade, beber, sexo, né? Enfim. E ela acaba conhecendo um dia o Rafael, Raffaele, né? Que é um rapaz italiano, de TI. E eles acabam se envolvendo, tendo um namoro e tal. E assim, o Rafael, ele tinha pouca vida amorosa, acho que tinha sorte de um relacionamento antes. Ela já tinha mais experiência, ela era mais, digamos assim, não vou dizer moderna, mas sei lá, ela tinha um jeito mais extrovertido, então ela já tinha tido outros relacionamentos e tudo, né, outros rapazes, mas ela fica namorando esse rapaz e tá muito empolgada com o namoro e tal, e de viver lá. O que vai acontecer nessa história é que, de acordo com ela, ela chegou em casa, ela trabalhava num bar, como acho que bartender, né, barwoman, sei lá como é que fala, e do Patrick, que era o chefe dela e tal. O Patrick tem um sobrenome lá africano, então eu não sei se ele é italiano, já nasceu na Itália, isso não mostra assim no filme, mas ele é dono desse bar. E de acordo com ela estava na casa do namorado, eles estavam assistindo o fabuloso, fantástico mundo, sei lá, de Amélie Poulain, e aí eles fumaram maconha e tudo, né, e depois ela ia trabalhar e ela acabou não indo trabalhar, porque ele liberou ela, disse que ela não precisava ir, o tal do Patrick, que era o chefe dela. Ela então, no dia seguinte, ou sei lá, de madrugada, ela volta para casa dela, e quando ela retorna para casa dela, ela repara que a porta não está trancada. Ela acha que é normal, porque ela não tem violência, nada. Ela pega, entra na casa, vai tomar um banho. Ela tinha um quarto dividido, separado da Meredith. Ela vai tomar banho, e quando ela toma banho, ela começa a reparar que tem sangue no tapete, tem sangue pingos, né, não muito, na pia. E aí ela acha estranho, mas ela acha que a Amanda pode ter se cortado, né, com alguma coisa, enfim. Eu também não acharia nada demais, porque mulheres menstruam, por exemplo, né, e às vezes, sim, a gente sai do banho e pinga, ou sai da privada e a gente não vê, tem essas coisas. Na pia eu acharia mais estranho, mas no chão já aconteceu várias vezes, essas coisas acontecem, quem é mulher sabe disso. E assim, não era uma grande quantidade, eram pingos mesmo. Mas o que ela vai achar mais estranho é que ela vai olhar para a privada e vai ter um cocô lá. E aquilo não é normal da Meredith fazer.
E aí ela pega, se desespera, assim, começa a procurar vendo se tem alguém dentro da casa. Ela não encontra ninguém, mas ela vê que a porta da Meredith está fechada. E aí quando ela vê que a porta da Meredith está fechada, ela liga, acho que pro Rafael antes, pro namorado, e depois liga pra polícia. A polícia invade, quando entra lá dentro do quarto, a menina levou 46 facadas, enfim. A Meredith tá morta, ela tá enrolada no edredom, só com o pezinho de fora. E várias coisas aí, a polícia começou a desconfiar da Amanda. Por quê? A primeira coisa foi a forma como a Amanda recebeu a notícia, né? Tem uma filmagem dela do lado de fora da casa e o namorado beijando ela como, né? Ela não tá chorando, ela não tá nada. Na verdade, gente, eu acho que a gente não dá pra julgar as pessoas se elas são assassinas ou não pelo como se portam diante de uma morte. Tem gente que chora, tem gente que, né, não chora e nem por isso elas são psicopatas. Mas a atitude da Amanda é vista como estranha, porque ela tá lá no canto, beijando o namorado e tal. Enfim, ela alega que ela não estava na casa, ela alega tudo isso, que ela não viu e tal, o namorado tá contando a mesma história. Enquanto isso, também tem pra gente a versão de mais duas pessoas. Uma é do... Versão não, na verdade, contando a história. Do promotor, que é o Giuliano Minini. Cara, esse cara, ele me deixou muito na dúvida, assim, se ela tinha culpa, se ela não tinha culpa. Por quê? Se vocês assistiram a mesma coisa, se vocês assistiram. Porque ele conta de um jeito que é o que a polícia acreditou. A polícia acreditou o tempo inteiro que ela era culpada. E a versão da polícia é de que ela matou a Meredith. Mas tinha uma outra coisa por trás. Vão descobrir depois um rapaz negro. É importante falar a cor, porque a gente sabe que existe preconceito, infelizmente. E na Itália também. Então, ele é um rapaz negro. O nome dele acho que é Rudy, acho que é isso. E pelo que falaram, acho que ele é italiano mesmo, se ele não é, porque tô falando de nacionalidade, gente, porque era uma inglesa, uma americana, um italiano, né? E aí, só pra entender, assim, quantos países estavam envolvidos nisso. E ele foge, né? Mas ele foge. Primeiramente, eu já achei, tudo bem, ele fugiu, estava errado e tal. Ele alega que ele estava lá com ela, só que eles não tinham preservativo, eles resolveram não transar, ele foi pro banheiro fazer cocô. E quando ele vai fazer cocô, ele ouve um barulho. Quando a bateria acabou, né? Então, mas eu não lembro onde eu estava. Acho que até eu me dei uma mexida na câmera. Mas enfim, vamos lá. Eu tava falando sobre o Ruge, né? Que é o Ruge, o nome dele é Ruge. Que é o rapaz negro que disse que entrou na casa, que estava na casa com ela. Acho que foi essa parte que eu parei. E ele disse que não fez sexo com ela porque não tinha preservativo, que ele estava dentro do banheiro. Ele foi até o banheiro, então ele estava fazendo cocô. E aí ele ouviu uns gritos, ouviu uns barulhos e tal, e quando ele voltou pro quarto, ela tinha levado as 46 facadas e tinha um rapaz fugindo. A gente sabe disso porque ele vai fugir, na verdade, e aí ele vai comentar com alguém da família dele, um amigo dele, que foi um homem que ele viu fugindo e que a Amanda realmente não estava em casa. Ou seja, aquele cocô que ela achou era dele. E aí várias partes não se encaixam nas histórias, e é por isso que a gente fica com muita dúvida, assim, de quem que tem culpa em quê. O caso do rapaz que estava dentro, além dele ser negro, tem toda essa questão de preconceito, né, contra os negros, que logo é o culpado e tal. Dessa vez aconteceu uma coisa, assim, bem peculiar, na verdade, né, assim, porque a mídia, ela acaba se interessando mais em culpar a Amanda, por ser uma moça branca, por ser uma moça que eles achavam que era promíscua, então eles criam toda uma imagem e esquecem um pouco o Ruge, eu não sei se é Ruge o nome dele, gente, mas o rapaz. E aí eles fazem julgamentos separados, mas a mídia se interessa muito mais pela questão da americana do que pela questão do rapaz. E aí, quando o promotor começa a falar com a gente fica meio, sabe? Porque a visão do promotor era de que a Amanda estava se relacionando, fazendo sexo a três com o rapaz e com o namorado. E aí os três estavam lá transando. A Meredith chegou em casa, reclamou sobre isso e ela, irritada, pegou e esfaqueou ela as 46 vezes aí. Essa é a versão do promotor, que ele acredita o tempo inteiro, e é de que lá na frente ela vai ser condenada, a gente vai ver isso. Tanto ela quanto o Rafael vão ser condenados aí a 26 anos de cadeia, se não me engano. Enquanto isso, o outro rapaz vai ser condenado também. Vão achar depois, tem vários exames de DNA, mas depois eles
tudo que mostra assim, a gente tá tendo certeza na hora no documentário, daqui a pouco a gente não tem mais certeza, porque mostra, teve o DNA, a gente fala, é culpada, e daqui a pouco mostra que o DNA foi falho. Então, assim, a gente fica muito no meio do que aconteceu e do que deixou de acontecer. Eu não tive... Você fala, você acha que ela matou? Não sei. Não sei. Acho que todos os três tiveram alguma participação e mentiram em determinado momento. Acho que mesmo que a Amanda tenha falado a verdade, ela não falou toda a verdade. Acho que a polícia errou demais também. A polícia italiana, até eu falei sobre um documentário com vocês do Stefano Cucci. Ela é uma polícia muito parecida com a nossa, ela é uma polícia extremamente despreparada às vezes e agressiva. Então eles têm vários casos de violência policial, de violência racista, né? Tudo de ruim assim, também tem na polícia da Itália. A mídia é representada ali pelo Nick Pisa, que é um repórter, acho que ele é inglês. E, gente, me deu muita raiva. A pessoa que mais me deu raiva nesse documentário foi esse cara, porque o cara, sabe, o tempo inteiro não quer... Ele tira totalmente o que é ser jornalista. Ele o tempo todo ele fala que ele queria, ele não ia se aprofundar naquilo que ele recebia de notícia, que era tipo culpando, por exemplo, a Amanda. Ele pegava e ia, ele publicava, ele ia atrás da reportagem, publicava de qualquer forma antes que outra pessoa publicasse. Isso não é um papel, na verdade, correto, né, digamos assim, de um jornalista fazer. Então é bem complicado assim o que acontece nesses depoimentos. A gente também tem o depoimento do advogado do Ruge, que Feg fala para ele, fala que conseguiu defender ele, conseguiu diminuir a pena e tal. E o que a gente vê depois, na verdade, é que ela é inocentada, ela volta para os Estados Unidos e tem aí uns depoimentos bem interessantes, digamos assim. Tem, por exemplo, do Donald Trump, que ainda não era presidente. Esse depoimento dele foi em 2015, ele foi presidente a partir de 2017, as eleições foram em 2016. Então, ele fala sobre o assunto, acho que até antes, esse depoimento é de 2013. E ele, daquele jeito dele, bem Donald Trump, o que ele diz? Ele diz, eu acho que ela é inocente, mas ele não mais assim, os Estados Unidos, eles ficaram do lado da Amanda por ela ser americana. Eles não investigaram muito assim, eu também achei, sabe? Tipo, as notícias, tá o Anderson Cooper falando da CNN. E aí ele pega e fala, é um absurdo que a Itália está fazendo, os americanos nem deviam mais visitar a Itália, como se o turismo da Itália só girasse em torno dos americanos. Enfim, né, como ele pensa. Bom, e aí a gente fica realmente em dúvida do que aconteceu, as provas ficam... É claro, tá, na história de que a mídia colocou ela como caça às bruxas por ser nova, por ser bonita, por ter uma vida promíscua, como eles diziam, por ser usuária de drogas, né, de maconha e tal. Então, assim, vou falar drogas porque ela não era viciada e tal. Mas a mídia pega e coloca ela, inventa uns nomes pra ela, fala que ela tinha vários amantes. Tem uma questão também que a polícia pega e inventa que ela tem AIDS pra ela poder, depois que ela vai fazer um exame lá dentro, e pra ela revelar a verdade. Então, umas coisas absurdas que a polícia faz e nojentas. Tem muita cena gravada de antes, tal, que a gente fica assim em dúvida. Mas enfim, hoje em dia a Amanda tá solta. Ela escreveu um livro, você coloca a capa aqui pra vocês, eu não cheguei a ler, sobre a história dela e tal. E o Rafael tá... O único que acho que ainda tá preso é o rapaz, né? Porque realmente assim, ele não explica o que ele tava lá dentro. Então as pessoas ou acreditam que ela realmente era inocente, ou acreditam que esse rapaz entrou na casa. Ele já tinha um histórico de arrombamento de apartamentos. Então a gente não sabe muito bem se ele tinha realmente alguma coisa com a Meredith ou não, porque a Amanda alega que não o conhecia. A família da Meredith aparece e dá depoimento de que ela acha que a Amanda tem a ver com o crime, então a gente fica meio num ponto de interrogação. Mas é uma história meio que mexe com a gente fica assim... Eu fiquei muito dividida entre o que acreditar e não. E ao mesmo tempo que eu acho as atitudes da Amanda também estranhas, eu também acho que a mídia exagerou. Mas muitas coisas tiveram atos tão absurdos, assim, falhas tão grandes que a gente não tem como ter certeza das coisas com esse documentário. Bom, acho que eu falei tudo que eu queria. Eu sou acontecida em 2007, 2008, né? Ela foi libertada acho que em 2015. Então ela já está nos Estados Unidos aí já tem um tempinho. Bom, a minha opinião de documentário é de que ele é excelente, ele é muito bom. E assim, os erros que tem realmente foi da polícia e tal. Não é em nenhum momento o documentário que deixa a desejar. Fico com muita vontade de ler o livro, mas eu procurei o Kindle, tá R$41. Eu vou deixar o link aqui embaixo se vocês quiserem comprar.
E é isso, se vocês já assistiram, deixa a sua opinião, se você acha que a Amanda era culpada, se ela não era culpada. Eu realmente fiquei com ponto de interrogação, estou no meio aí. Eu não sei se ela teve alguma participação, se ela viu alguma coisa e não contou. Achei as atitudes dela bem estranhas, o jeito dela de rir durante os depoimentos, desculpa, as audiências, né? Ela me lembrou muito a Suzane Richthofen, aquele jeito assim meio debochado, mas eu não sei também se foi da minha cabeça. Bom, enfim, vou ficando por aqui. Um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal.